Olá pessoal, bora continuar aqui com nossa preparação para desenvolver um curso de análise na reta o mais autocontido possível. Hoje a gente precisa falar um pouco sobre os conjuntos finitos e os conjuntos enumeráveis. Para isso nós precisamos dar uma rápida passeada pelo conjunto dos números naturais. Então a gente vai assumir a existência de um determinado conjunto N e uma função sobre N. Nós vamos chamar a imagem de um elemento de N por essa função para ser o sucessor de N. A gente vai pedir que essa função satisfaça esses três axiomas aqui, são conhecidos como axiomas de Peano. Por que eles estão aí? Porque é baseado nesses três axiomas que você pode construir, entender perfeitamente o que acontece no conjunto dos números naturais. Você pode, inclusive, por exemplo, eu vou falar aqui da operação de soma que você já usa muito nos números naturais. Então, a primeira delas, a gente vai pedir que essa função seja injetiva, e a gente já sabe que a caracterização de injetividade é isso aqui. E a outra coisa, nós vamos pedir que nesse conjunto aqui que você já conhece, tenha apenas um elemento, que nós vamos denotar aqui pelo 1, e isso está dizendo que o único elemento que está em N e que não é sucessor de ninguém, né, é esse 1. A terceira propriedade já é bastante conhecida de vocês, que é o princípio da indução, e ele é referente a subconjuntos desse N, e ele diz o seguinte: pegue o subconjunto de N e admita que esse elemento está em N. E admita também que se para qualquer N desse subconjunto, você tem que o Sn também está nesse subconjunto. Então, você deve concluir que o A é o N todo, via esse axioma. Queria fazer um comentário sobre esse terceiro axioma, é que você já deve ter utilizado ele alguma vez na vida. Quem fez cálculo 1 já utilizou lá no chamado prova por indução. O que acontece? Isso daí pode ser visto assim, ó. É porque um subconjunto ele é definido por alguma propriedade. Seja A um conjunto tal, que blá, blá, blá. Você definiu ele por uma propriedade. Ele é caracterizado por uma propriedade. Então, seja P uma propriedade. Essa propriedade é alguma equação, alguma inequação, alguma coisa que você está provando que é referente a um subconjunto dos números naturais. Você já deve ter percebido isso lá. Aí o que você faz? Você prova primeiro que aquela propriedade, o primeiro elemento daquele subconjunto, né, ele satisfaz a propriedade. Beleza? Aí depois você admite, né, que um dado N, né, N0, sei lá, ou um K, lembra? Você usa muito essa letrinha K lá. Aquele camarada lá tem a propriedade. Aí você, por meio dela, você prova, acaba provando que o sucessor também tem a propriedade. Aí você conclui, por indução, que a propriedade vale sempre, e é dizer isso daqui. Tá certo? Você provou por indução aquela equação, inequação, alguma coisa referente a um subconjunto do número natural. É o que você vinha fazendo lá. Não sei se vocês se atentaram a isso. Aqui tem um exemplo de definição por indução. Então, a definição de soma em N. Você pode definir a soma para dois elementos de N. Aqui, M e N são elementos de N. Escreva aí, por favor. Você define pelas iteradas dessa S. O que é isso aqui? Isso daqui, pessoal, é a composição que nós estudamos na aula anterior. Então, é a composição S, bola S, N vezes Então, é a composição N vezes do M. Por exemplo, o que seria M mais 1? Seria o S de M. Só que o S de M é o M mais 1. Opa, então, tá entendendo? Então, o negócio está funcionando bem. E assim você define a soma em N. E essa soma, você pode provar, fica aí como exercício, não é difícil, é fácil de fazer usando essas iteradas de S. Você pode provar que essa soma, ela tem a propriedade associativa, certo? Escrevi bem pequeno aí, escreva aí,
ajusta aí na sua coisa. Associativa é aquela coisa, M mais N mais P, por exemplo, vou botar aqui, é igual, você pode fazer M mais N mais P. Então, essa aqui é a propriedade associativa. Você pode provar ela. Comutativa, M mais N é igual a N mais M. Então, você pode também, não é difícil provar essa propriedade, seria bom que você pelo menos tentasse. A lei do corte é que o M mais N é igual a M mais P, né? Então, o N é igual a P. Certo? Então, chamado lei do corte. E a quarta, né? A tricotomia significa o seguinte: se você tem dois elementos nesse nosso N, então, ou o N é igual ao N, ou N é o N mais P, para algum P em N, ou o N é igual ao M mais Q. Ou seja, ou eles são iguais, ou você obtém um por meio do outro. É isso que está dizendo. Aqui Q e N, é claro, né? Então, essa daí é a tricotomia. Você pode tentar provar todas essas propriedades. Aqui eu já vou assumir tudo. E pronto, já assumi tudo, já relembrei como é que funciona as coisas em N. Se você quiser saber mais, você pode olhar no livro do professor Elon Lages Lima, que Deus o tenha. Um curso de análise, volume 1, né? Um excelente livro, você pode utilizá-lo para ver mais coisas sobre isso. Mas agora eu vou falar do princípio da boa ordenação, que é um resultado que diz o seguinte, que todo subconjunto não vazio de N, ele tem um menor elemento. Tá bom? Também você pode dar uma olhada lá no livro do professor Elon. E vamos agora, assumido que o N foi relembrado, né, de maneira rápida, mais formal, digamos assim, sem demonstrar, mas não dá, não é o objetivo do curso. Definição é a seguinte: seja X agora um conjunto qualquer, não necessariamente subconjunto de N. Nós vamos dizer que ele é finito quando nós temos uma bijeção dele sobre N. Então, você tem um IN com X, uma bijeção. F é uma bijeção de N com X para algum N. Esse IN, aqui, eu já estou usando o entendimento aqui a construção dos números naturais para definir ele. Tá certo? Nós vamos pedir que nós vamos colocar aqui, por definição, que esse N seja finito e tenha N elementos. Então, se um X qualquer existe uma bijeção dele com esse N, então é uma definição legal, né? Uma definição muito boa dizer que o X também é finito e tem N elementos, assim como o IN. Ou seja, o fato de IN já nascer finito e com N elementos é transportado para o X via bijeção. Injetivo e sobrejetivo, então definição excelente. Beleza? Só que daí, se o X for vazio, não vai ter como ter uma bijeção com IN. Mas a gente quer que o X seja finito. Não dá para ele não ser finito. Então a gente acrescenta na nossa definição. Então é isso, ou o X é vazio. Então o vazio, por definição, ele é considerado finito. E tem nenhum elemento. E ele não tem elemento, tá bom? Por definição aqui. Uma notazinha é que dados dois subconjuntos x e y, se tiver uma bijeção, supõe que x e y tem uma bijeção entre eles, então você pode provar que um é finito se somente se, o outro é finito também, e você só faz isso usando essa definição, ok? Você pode incluir, inclusive nessa definição, o caso em que x é vazio, né? nessa propriedade aí. Propriedade se e somente se. Tá bom? Teoremazinho, seja x e y, conjuntos quaisquer, só que finitos, né? Disjuntos. Ok? Interseção vazio. Digamos que o x tem m elementos e o y tem n elementos, de acordo com o que nós já fizemos aqui para cima. Então você pode provar que a união entre x e y é finita, né? É um conjunto finito e tem m mais n elementos. Pum, beleza? Pode até tentar fazer aí. Você tem
fazer o quê? Provar que tem uma bijeção com o I e N mais M. Pronto, vai ser isso. Beleza? E você vai, de fato, usar as bijeções que você tem de X com o IM, né, e do Y com o IN. É o que está escrito aí. Então, outra definição, um conjunto X é enumerável quando tiver uma bijeção dos naturais, quando existe uma bijeção dos naturais com X. Então, se tem essa bijeção, ele é enumerável. O que isso aqui está dizendo? Só vou até escrever com calma aqui. Né? Isso aqui está dizendo que então, tem uma bijeção dos naturais com X. Então, está dizendo que o 1 está sendo levado no F de 1. Aqui é a F. Certo? O F de 1, nós vamos definir para ser um certo X1. Ou seja, o X1 é um elemento de X. Aí o 2, F de 2 vai ser o X2. Aí o N, o F de N vai ser o XN. E assim vai. Então, isso está dizendo que eu posso escrever o X da seguinte maneira. Para ser X1, X2, etc., Xn, e assim vai. Então, se eu estou escrevendo assim, eu estou dizendo que o X é enumerável, porque só é possível essa escrita se ele for enumerável. Tá certo? Então, durante o curso, toda vez que a gente escrever isso, a gente está automaticamente dizendo que o nosso X é um conjunto enumerável. Tá certo? Se ele não for enumerável, não escreva isso, por favor, que senão eu vou entender que é enumerável. Mas a gente quer também que um conjunto finito seja enumerável. Porque a ideia de enumerabilidade é que você possa contar, é a ideia de contagem. Né? Então, para contar, você tem que associar aos números naturais. Então, está perfeito. Era o que se fazia lá com os carneirinhos. Você associava com as pedrinhas, né? Lá, antigamente, sei lá quando, é o que conta a história. No final das contas, era isso. Né? Então, a gente quer que o X finito seja enumerável. Mas é impossível ter uma bijeção de um X finito com um N. Então, o que eu faço? Eu vou ter que acrescentar na minha definição. Isso, ou se o X for finito, então ele também vai ser encarado por definição como enumerável, assim como nós fizemos lá no caso do vazio, entendeu? É assim que se faz definição formal em matemática. Tem que tomar esses cuidados. Tá certo? Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa aqui, para terminar. Estou esquecendo. Um conjunto X, pessoal, vai ser infinito quando ele não for finito, ou seja, não existe bijeção com qualquer que seja IN desse aqui. Dele com qualquer que seja IN. Não é possível uma bijeção dele com qualquer IN desse aí. Aí ele vai ser dito infinito. Lembra? X qualquer. E o não enumerável, né, vai dizer que não é possível uma bijeção dele com os naturais. É não ser enumerável. É isso. Ou seja, é ele não ser finito, né? Porque se for finito é enumerável. Então, não enumerável é não ser finito, né? Não ser finito e não existir bijeção dele com os naturais. Ok? Tá ali, coloquei ali. Tem um teorema, escreva aí. Teorema. Todo subconjunto de N é enumerável. Você pode tentar provar isso daí, tá? Anotei ali para não esquecer. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Todo subconjunto de N é enumerável. Né? Eu acho que tem mais alguma coisa aqui. Né? Não tem não. Deixa eu ver rapidamente aqui se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu estou com uma impressão que eu estou esquecendo algo. Bom, se eu esquecer, eu falo na próxima. Por hoje é só, um abraço.